Fala aí, torcedor do Timão, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora com as últimas informações do Corinthians. Não tá tendo um jogo, mas tá tendo informação aí a todo momento do Corinthians, né? Comenta aqui abaixo o que vocês estão achando. Corinthians que tá especulando jogadores aí, Cebolinha, Firmino, quem vocês aprovaria chegando aí no Corinthians? Galera, tem informação também sobre o Corinthians renovando o contrato de um jogador aí, muito bom de bola. Bora ver aqui tudo nesse vídeo, as últimas informações atualizadas do nosso Corinthians. Sem mais enrolações, bora com as últimas informações do Timão, meus amigos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato, caso mais grave de Memphis Depay, cujo vínculo se encerra em 20 de julho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça sem custos assim que a Copa do Mundo terminar. Os outros jogadores que estão com o contrato perto do fim, todos com vínculos acabando em 31 de dezembro. São eles: Vitinho, atacante; Carrilho, meio-campista; Angileri, lateral esquerdo; Linga, atacante; e Labiad, meio-atacante. Esses são atletas que vêm sendo mais utilizados. Queria destacar também casos de 3 atletas emprestados. Caio César, que pertence ao Al Hilal, ponta que, quando está bem fisicamente, é útil. Alan, que veio do Flamengo, empréstimo até o fim da temporada. E Matheus Pereira, que apesar de ter vindo por empréstimo, custou R$1.800.000, jogador que segue vinculado ao Fortaleza. Os dois últimos casos, de Hugo, lateral esquerdo, e André Ramalho, zagueiro. Corinthians procura desesperadamente por interessados desses dois jogadores antes mesmo do fim do vínculo. A ideia é equacionar, reduzir folha, diminuir custos, e esses dois jogadores que não vêm sendo utilizados são cartas fora do baralho. Sobre a renovação de contrato de Memphis Depay, contei para vocês que nos últimos dias o Timão apresentou sua primeira proposta oficial para o Memphis, que teria de reduzir de forma considerável seus vencimentos para permanecer no Timão a partir da metade do ano. Além disso, ele precisaria abrir mão de todos os bônus a que teve direito nos 2 primeiros anos de contrato. Foram esses bônus e também luvas que o fizeram ter direito hoje a receber R$43 milhões. Essa é a pendência do Corinthians para com o Memphis. O Timão promete fazer a quitação desses R$43 milhões parcelados em 2 anos. Ele também teria direito a um salário bem menor do que os R$6 milhões atuais, algo na casa dos 2 milhões. Memphis ficou de pensar e prometeu uma resposta para os próximos dias. O foco dele hoje está todo voltado à Copa do Mundo, até porque o Memphis sabe que se for bem, vestindo a camisa da seleção holandesa, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, não devem lhe faltar oportunidades e propostas melhores do ponto de vista financeiro do exterior. Do Esporte Clube Corinthians Paulista, a primeira coisa que eu quero é mostrar para vocês como é que está ficando aí a reforma da Neoquímica Arena, né? Na verdade do gramado, né? Da Neoquímica, porque o Corinthians colocou, né? Já colocou uma foto à disposição, soltou, né, uma nota oficial explicando, né, que o campo da Neoquímica Arena está sofrendo reformas entre junho e julho, período da Copa do Mundo. A restauração do gramado conta com processos intensivos, como a raspagem da matéria orgânica antiga e o erguimento da fibra sintética, que é localizada a poucos centímetros abaixo da superfície, tá? Desta forma, o estádio visa nivelar o terreno para que a grama, né, natural apresente o melhor desempenho. Tá? Esse tipo de reforma no estádio é realizado pela primeira vez no inverno brasileiro, época em que favorece o desenvolvimento da grama, né, riegras, né, a mesma utilizada, né, nos maiores estádios, né, europeus, e que no Brasil é utilizada durante todo o ano apenas na Neoquímica Arena. Por quê? Porque a Neoquímica Arena, graças, né, a Deus, tem uma tecnologia de resfriamento do gramado. É como se tivesse ar-condicionado ali embaixo ali do gramado, e acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, então é top demais. A reforma será a conclusão do processo iniciado em julho de 2025, quando foram costuradas as novas fibras sintéticas nos terrenos de jogo, tá? Com isso, o ciclo estará completo e a qualidade do gramado será a mesma da inauguração do estádio de 2014. Além disso, a Neoquímica adquiriu novos equipamentos de fotossíntese, itens essenciais para a excelência do procedimento da manutenção e cuidados com a grama, tá certo? Tá aí, meu amigo, o gramado da Arena, um gramado novinho para você. As fotos assim, né, dá até arrepio, né, ver a Neoquímica Arena assim, inclusive sem torcida, né? Enfim, mas logo o futebol tá voltando aí. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Vamos seguir falando muito do Coringão, né? O Corinthians não vai fazer uma contraproposta para Fatal, tá? Informação que eu recebi, uma confirmação da alta cúpula corintiana. Porém, se a Fatal
fãs procurar o Corinthians e oferecer 30 milhões de reais, o Corinthians vai fechar. Agora, eu tô aqui ajudando na negociação, né? Porque eu tô dizendo o seguinte: o Corinthians não vai procurar, mas se eles procurarem com uma proposta maior, o Corinthians vai acabar aceitando. Eu tô falando isso porque senão depois, né, o jornalista acaba saindo como mentiroso. Ah, o Corinthians não vai fazer contraproposta. Não vai mesmo, entendeu? Mas de repente fechou com a Fatal. O que foi que aconteceu? Você errou, Samir? Não. Então já estou dizendo que o que está acontecendo, né? O presidente Osmar Stabile não quer esse patrocínio, né? Por conta aí, enfim, das perseguições, das críticas que vai sofrer, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, ele recuou, né? Porque não é questão só do marketing. Ele também estava empenhado. O marketing não ia negociar tudo sem o presidente ficar sabendo, né? Mas depois ele recuou e agora ele não quer enfrentar em ano de eleição, né, nessa treta toda, ele não quer enfrentar a opinião pública, as críticas, mas por 17 milhões ele não quer enfrentar, por 30 valeria a pena, mas não vai ter contraproposta, já tem essa confirmação, o presidente do Corinthians não fará contraproposta para Fatal, tá? Nem com a pressão, né, que saiu ontem na matéria no UOL, matéria totalmente verdadeira, realmente tem uma pressão aí, né, para que ele aceite e faça uma contraproposta, mas ele não vai ceder essa pressão, tá? Porém, se a Fatal fizer uma proposta de 30 milhões, ele aceita, viu? Então, fica a dica aí, deixa o like, comente aqui embaixo, eu não tenho nada a ver com isso. A Fatal, inclusive, quis patrocinar meu canal, eu não acabei aceitando a proposta. Enfim, o início das negociações, né, que chegou aqui no meu e-mail, tenho aqui. Enfim, eu só estou passando a informação, eu não tenho que torcer para fechar ou não fechar, tá? Isso aí não faz parte do jornalismo. Um abraço, deixa o like, vamos seguir falando do Corinthians. Olha só, vamos seguir falando aqui muito, né, do Corinthians, porque tem a renovação do Gui Amorim, tá? Informação importante, o Corinthians abriu negociações para a renovação contratual do meio atacante Gui Amorim, uma das principais promessas aí das categorias de base, e talvez a principal do sub-20. Jogador de 18 anos, tem o Iago Machado também, zagueiro, que é muito top, né? Ele tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho de 2027, ou seja, até o meio do ano que vem. O que isso quer dizer? Que no início do ano que vem, né, ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer outro clube. Então restam poucos meses aí, 6 meses praticamente aí de contrato, até ele fazer um pré-contrato com outro clube. E o que pega do Gui Amorim, que o Corinthians teme, é que o agente do Gui Amorim é o mesmo agente que tirou o Cauê Furquim do Corinthians e levou para o Bahia, nas categorias de base. Então o Corinthians está atento, né, está tentando resolver isso de uma forma cordial, para que não venha perder o Gui Amorim da mesma forma que perdeu o Cauê Furquim, que agora veste até a camisa das seleções brasileiras de base. Então é complicado. A proposta em discussão, né, prevê aí a extensão do contrato até o fim de 28, ou seja, mais um ano, né, além da inclusão de uma cláusula aí que permite uma renovação automática por mais 2 temporadas, tá? A negociação está sendo conduzida aí pela diretoria corintiana. No ano passado, o Gui Amorim já recebeu um aditivo, né, no contrato, né, recebeu um salário maior, teve até aquela questão polêmica do celular, ganhou um celular também da presidência do Corinthians, né, ou do clube, enfim. E a cláusula, né, para transferências internacionais, ela subiu, né, para 50 milhões de euros, 326 milhões de reais. Ele sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito, voltou recentemente até cobrir esse jogo pelo UOL no Sub-20 contra o Bragantino, no finalzinho do jogo. Enfim, está se recuperando e voltando aos poucos o Gui Amorim, tá? É isso, acho que, se não me engano, essa informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia, confirmada pela gente aqui. Tamo junto, jornalismo sério, que dá o crédito sempre para todo mundo aí, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, vamos falar de Memphis Depay. Ó, informação importante e até um pouco polêmica, por quê? O Corinthians ainda não recebeu da boca do Memphis o valor que ele quer para renovar o contrato com o Corinthians. Mas uma pessoa, né, vamos dizer, o Corinthians trata isso como uma boca pequena. É uma pessoa que está ali próximo ao Memphis e que o Corinthians, na verdade,
né, quer acreditar nela, mas quer ouvir do jogador também algo melhor, e o Corinthians ainda não entendeu se é representante do jogador ou não. Então eu vou deixar bem claro isso, tá? Essa pessoa disse, né, que o Memphis estaria disposto a ganhar 50 milhões de reais por ano para jogar no Corinthians. Então ele baixaria o valor, porque se a gente tem que dividir por 13 isso, né? Então vou fazer isso aqui até na gravação aqui. Se a gente for dividir por 13, né, a gente pega aí 50 milhões, né? 50 milhões dividido por 13, porque tem o 13º salário, dá 3 milhões e 800 em alguma coisa, tá? Se for dividir por 14, que tem férias, né? Vamos colocar aqui 50 milhões, né? Dividido por 14, daria 3 milhões e 571. Mas acho que o certo é dividir por 13, 3 milhões e 800. Enfim, se for esse o valor, realmente o Corinthians quer ouvir isso da boca do Memphis, porque o Corinthians acredita que quem tem que responder é o próprio jogador, né? E se essa pessoa, porque essa pessoa falou assim, o Memphis, né? A ideia dele é essa. Eles não apresentaram isso como uma proposta ao Corinthians. Falaram, a ideia dele é essa, mas dá para a gente conversar. Então talvez dá para baixar esse valor ainda. Mas se for esse valor de 3 milhões e meio, 3 milhões e 800, o Corinthians não vai renovar. Baixou considerável para quem ganhava 6, porque é 6 mais as bonificações por meta, por gols, assistências, jogos, aquela coisa toda. Ele ganha 4.800, isso é uma fonte importante do Corinthians me diz, 4 milhões e 800 de salário, né? E o que completa, o que completam os 6 milhões são as regalias, né? Que era o hotel, enfim, chefe de cozinha, carros, seguranças, aí chega ao valor de 6 milhões, mas ele ganha 4.800. Então ele já está baixando de 6 para 3.800, tá? Ou 3,5 se a gente dividir por 14 com as férias. Mas o Corinthians não entende isso como uma proposta oficial do Memphis, porque a pessoa que passou isso para o Corinthians, que, né, tem um ótimo contato com o Memphis, disse que o Memphis, o que ele pensa é isso, mas a gente pode conversar. Então o Corinthians não trata como uma proposta oficial e quer ouvir do jogador se ele, claro, aceitaria baixar por menos, né? Se abaixar mais, né? E fechar por menos. Bora com as últimas informações do Timão. Corinthians que tá de olho no Talisca, jogador aí que sempre é especulado no Corinthians. Já comenta aí o que vocês acham dessa possível contratação. O Corinthians também de olho em outros jogadores. Pode ter algum jogador saindo, né? Caso Diogo Souza e Yuri Alberto, janela de meio do ano aí. Muitos times de fora despertando interesse. Bora ver aí o que vocês acham, hein? Talisca é um nome que sempre é especulado no Corinthians, dessa vez não está sendo diferente. Se for olhar nas notícias aqui, Bahia ou Corinthians, Talisca abre o jogo sobre voltar ao Brasil. Lembrando, nessa entrevista ele deu preferência ao Corinthians. Pensando em deixar o Fenerbahçe, Talisca é procurado por Corinthians e Grêmio. Tem mais informações aqui, pacote do Flamengo e Talisca. Corinthians se movimenta no mercado da bola. Corinthians e Grêmio monitoram a situação de Anderson Talisca, ou seja, é um cara que sempre desperta interesse aí do Timão. Comenta aí se você aprovaria essa contratação, bora ver um pouquinho sobre ele. Talisca que atualmente está jogando lá no Fenerbahçe. Ele começou sua carreira aí no Bahia, né? Foi revelado pelo Bahia e no ano de 2014 foi vendido para o Benfica. E aí passou por Besiktas, passou também pelo Guangzhou Evergrande, passou também pelo Al Nassr e por último deixou o Al Nassr em janeiro de 2025 rumo ao Fenerbahçe a custo zero. E aqui tem alguns títulos na carreira, né, que ele tem. É um cara muito vitorioso. Tem aí, foi artilheiro da Allianz Cup de 2016 com 4 gols. Foi também futebolista do ano da Turquia em 2017. Ganhou também 2 campeonatos portugueses seguidos. 2015 e 2016 com Benfica. 2 vezes campeão da Taça da Liga de Portugal em 2015 e 2016 com Benfica. Campeão da Turquia em 2017 com Besiktas. Ganhou também com o Fenerbahçe o campeão aí de Supertaça da Turquia em 2026. Fora, ele também tem um campeonato chinês, né? Em 2019 com o Guangzhou Evergrande e uma Supertaça de Portugal em 2015 com o Benfica. Ou seja, tem muitos títulos na carreira, né? O mais recente foi em 2026, que foi a Supertaça da Turquia. Então, valor de mercado 7 milhões. Se ele vir para o Corinthians, creio eu que não é comprado, seria por empréstimo ou então quando ele se livrar do contrato aí com o Fenerbahçe, porque 7 milhões é brincadeira, né? Se for calcular, 7 vezes 6 vai dar um total de
42 milhões de reais. Eu acho que não vale a pena. Já é um cara que tá um pouco velho, né? Não uma idade muito avançada, mas é 32 anos de idade. Você pagar 40 milhões é loucura. Então, bora ver o que vai acontecer. O que vocês acham, hein? Deixa eu olhar aqui rapidinho também o histórico de lesão. É muito importante olhar isso, porque imagina você contratar um jogador e ele ficar lesionado. Em 2026 ele já teve aqui 2 lesões, né? Juntando aqui, perdeu 6 jogos e 31 dias. E a lesão mais grave que ele teve foi uma lesão muscular, 120 dias fora, 17 jogos. Atuava pelo Al Nassr. A outra mais grave também foi fratura do metatarso. Se eu não me engano, esse aqui é o dedo do pé. 54 dias, 12 jogos pelo Besiktas. E aí, galera, o que vocês acham dessa contratação? Talisca, revelado pelo Bahia, pode voltar para o Brasil, jogar no Corinthians. Um caso parecido com o dele é do Firmino, né? Que já revelou ser corintiano e que também deseja retornar ao Brasil para jogar no Timão. Quem sabe não vem os dois de uma vez aí, né? Seria uma contratação e tanto do Corinthians. Bora aguardar, né, os desfechos aí nos próximos meses, semanas, dias, como é que vai ser. A janela de meio do ano vai ser bastante boa. Diniz quer reforços, né? E quem sabe ele não pediu aí o Talisca para ser um ponta no campo aí do Diniz. O Diniz que prefere pontas. Então vamos ver se tem chance de trazer aí o Anderson Talisca. Comenta aqui abaixo se você aprova essa contratação. Vou ficando por aqui, galera. O vídeo está ficando muito extenso. Amanhã eu venho com mais informações aqui do Corinthians, que deve voltar em breve aí para os treinos. Esse mês ainda retorna aos treinamentos e tomara que volte bem após a parada aí da Copa do Mundo, porque terminou o brasileiro numa situação confortável, 10º lugar, meio de tabela, não ficou lá embaixo, tá classificado para as fases de mata-mata da Copa do Brasil, vai pegar o Internacional, decide em casa, vai pegar o Rosário Central também, time aí que joga o Di Maria. Então, bora ver como é que vai ser a volta do Corinthians. Estou muito animado. Eu espero que volte melhor do que terminou, né? Essa primeira etapa na temporada aí. Que volte muito bem para ganhar algum título. O Corinthians tem chances, né? O ano passado ninguém dava nada, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Esse ano também ninguém dava nada, ganhou a Supercopa do Brasil contra o atual campeão da Libertadores e também da Copa do Brasileirão. Bora ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.